Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos continuar a leitura do livro Quem Pensa Enriquece. E nós estamos no capítulo número 3. Vamos falar sobre autossugestão. Até aqui nós já falamos sobre o primeiro passo do sucesso, que é o desejo. E falamos também sobre a fé, porque é através da fé que você vai alcançar o desejo sobre aquilo que está latente no seu peito, aquilo que está latente no seu coração. E eu gostaria de te perguntar, qual é o desejo que você tem para solucionar, o desejo que você tem para alcançar aqui neste lugar? Qual é a tua mensagem? O que grita no teu coração? E até quando você vai ficar abafando a tua mensagem, abafando o teu propósito, aquilo que você nasceu para ser? Deixa esse desejo aí explodir, sair da sua alma. Faz aquilo que você veio fazer. Se você ainda não sabe, procura a direção do Pai, procura a direção do Espírito Santo, para que Deus possa trabalhar na sua vida e para que você possa se alinhar aos propósitos dele aqui na Terra e que você possa cumprir a sua missão, ok? Esse livro é um livro que fala sobre uma filosofia de sucesso, e eu creio que não é somente acerca de dinheiro. É referente àquilo que a gente tem na nossa essência, é referente àquilo que você busca. Porque nós temos uma busca. É claro que a gente sabe da existência, nós que somos cristãos, por exemplo, a gente crê em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas a gente acredita que para passar por essa jornada aqui na Terra, nós precisamos estar preparados. Não só preparados espiritualmente, como emocionalmente, fisicamente. E para tanto a gente busca conhecimento, buscar a sabedoria, temer ao Senhor, ter discernimento, entendimento. E isso vem através de leitura, através da busca pela presença do Pai, da intimidade. Então eu quero hoje te apresentar um capítulo que se chama Autossugestão. Fica aí ligado que você vai entender do que a gente está falando. Vamos lá? É como influenciar a mente, é como influenciar o subconsciente. E esse é o terceiro passo para a riqueza. A autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e a todos os estímulos que são auto-administrados, que chegam à nossa mente por meio dos 5 sentidos. Ou seja, a autossugestão é uma sugestão que você faz a si mesmo. É o agente de comunicação entre a parte da mente e uma parte do pensamento consciente. E ele ocorre, aquela parte onde fica armazenada a ação para o subconsciente. Os pensamentos predominantes que uma pessoa permite permanecer na sua mente consciente, sejam os pensamentos negativos ou os pensamentos positivos, eles alcançarão e influenciarão a mente subconsciente por meio dessa lei, que é a lei da autossugestão. Percebe o quanto essa lei ela é interessante, ela é importante? Porque nós vamos falar sobre aquilo que você mais alimenta a sua mente. São as sugestões que você está trazendo para a sua vida. Porque nenhum pensamento ele pode entrar na mente subconsciente sem o auxílio do princípio da autossugestão, com exceção daqueles pensamentos que são adquiridos como clarões de entendimento ou inspirações, ou seja, todas as impressões sensoriais que são percebidas por meio dos 5 sentidos, elas são capturadas e são processadas pela mente pensante consciente e podem ser passadas adiante para a mente subconsciente, ou elas podem então ser rejeitadas também pela mente subconsciente. Essa faculdade consciente ela funciona, portanto, como uma guardiã externa do subconsciente. A natureza ela condicionou os seres humanos de tal forma que eles têm controle absoluto sobre o material que chega às suas mentes subconscientes pelos 5 sentidos. Embora não se pretenda afirmar aqui que os indivíduos eles sempre exercem esse controle, a gente sabe que isso não acontece, né? Então o autor está dizendo, olha, a gente não tem como afirmar aqui que efetivamente a gente tem esse exercício desse controle. Porque na maioria dos casos, a maioria das pessoas não exerce esse controle sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentidos. Por isso, tanta gente passa a vida na pobreza. Lembre-se do que foi dito sobre a mente subconsciente, que ela se assemelha a um jardim fértil, no qual ervas daninhas elas vão crescer em abundância, caso as sementes plantadas
não sejam as desejáveis, não sejam aquelas que foram ali semeadas. A autossugestão é a agência de controle do meio do qual o indivíduo ele pode alimentar intencionalmente sua mente subconsciente com pensamentos de caráter criativo, ou então, por negligência, simplesmente por deixar fazer de qualquer jeito, permitir que pensamentos de natureza destrutiva penetrem nesse rico jardim que é a nossa mente. Então, na última das 6 ações que foram descritas lá no capítulo 1, você foi instruído a ler em voz alta, 2 vezes por dia, a declaração por escrito do seu desejo, principalmente se for um desejo de dinheiro, a ver e a sentir que você já é possuidor desse desejo. Ao seguir esse passo a passo, você comunica o objeto do seu desejo diretamente à sua mente subconsciente, num espírito de fé absoluta. Pela repetição desse procedimento, você cria, de forma deliberada, hábitos de pensamentos que são favoráveis aos seus esforços de transmutar, ou seja, de transformar os desejos no seu equivalente monetário, por exemplo. E esse procedimento, ele não se restringe somente a ganhos monetários. Ele pode ser usado para ajudar você a alcançar o que você quer que seja, que você deseje com toda a sua força, contanto que você não viole as leis de Deus, que você não viole os seus princípios, nem os direitos de outras pessoas. Volte, se você tiver dúvida, volte lá nas 6 ações, você vai encontrar na leitura do primeiro capítulo, bem já quase no finalzinho ou ali no meio, essas 6 ações que são descritas lá no capítulo 1. E você pode, se você não fez ainda, faça suas declarações, coloque o seu desejo em ação, para que você possa, ainda nesta jornada de vida, viver aquilo que você realmente quer. E ele nos instrui a ler mais vezes, a ler outra vez com cuidado, para que a gente possa avançar. Em seguida, avance um pouco e leia com todo cuidado as instruções para a organização do seu grupo de mente mestras, que vai ser descritas, que nós ainda vamos ver lá no capítulo 6, sobre planejamento organizado. Ao comparar esses 2 conjuntos de instruções com as que serão dadas nesse capítulo, você verá que todas elas envolvem a aplicação da lei da autossugestão. Lembre-se, portanto, quando você estiver lendo em voz alta a declaração do seu desejo, que é por meio do qual você está buscando desenvolver uma sensibilidade, e nesse caso aqui, muitas voltadas para o dinheiro, ou qualquer outra sensibilidade, que a sensibilidade ao sucesso, de que a simples leitura não adianta nada. Olha só, não adianta você fazer uma declaração e simplesmente ler. Não. A não ser que você misture emoção, ou seja, você precisa sentir aquilo que você está fazendo, aquilo que você está lendo. Você precisa dar a sensação, colocar as emoções na palavra, o sentimento naquelas palavras que você colocou. Eu vou abrir um parêntese e vou fazer uma breve analogia. Por exemplo, quando você faz a leitura do Pai Nosso, se você for orar e simplesmente ler o Pai Nosso, de nada adianta. Você precisa sentir cada palavra que está escrita na oração do Pai Nosso. Você precisa voltar os seus pensamentos, colocar o seu coração, inclinar e sentir cada palavra que você está dizendo, porque senão passam de vãs repetições. Ok? Vamos fechar o parênteses, vamos voltar aqui. Se você repetir várias vezes a célebre fórmula de Emily Cowell, dia após dia, todas as maneiras, estou ficando cada vez melhor. Sem misturar com as suas palavras emoção e fé, você não vai obter nenhum resultado que você deseja. A sua mente subconsciente, ela reconhece e age apenas sobre os pensamentos que foram bem misturados com emoção, com sentimento. Então esse é um fato de tal importância que vale a pena você repetir em praticamente todos os capítulos desse livro, pois a falta de compreensão dessa verdade é o principal motivo pelo qual a maioria das pessoas acaba não obtendo nenhum resultado. Não obtém o resultado desejado porque simplesmente nem tentaram aplicar a lei da autossugestão. Palavras sem emoção, elas não influenciam a nossa mente subconsciente. Você apenas vai conseguir obter resultados tangíveis quando você aprender a alcançar seu subconsciente com pensamentos
ou falando palavras carregadas de emoção, palavras carregadas de crença, de fé. A sua fé, ela precisa ser aplicada. É nesse momento que você tem que trazer à existência aquilo que não existe. E como que a gente faz isso? Através da fé. Então não desanime caso você não consiga controlar e direcionar suas emoções na primeira vez. Isso é óbvio, tá? É uma constante busca, é um treinamento. E a gente precisa continuar treinando. Lembre-se, não existe nada, algo em troca de nada. Isso não é possível. Não existe nenhuma possibilidade de você pegar um nada e trocar por alguma coisa. Simplesmente nada, você vai trocar por nada. A capacidade que você tem de alcançar, que você vai ter de influenciar a sua mente subconsciente, ela tem um preço. E você precisa pagar esse preço. Você não pode trapacear, nem se você desejar fazê-lo. O preço da capacidade de você influenciar sua mente subconsciente é uma persistência eterna na aplicação dos princípios que estão descritos, nos princípios que vocês estão ouvindo eu mencionar aqui. Você não pode desenvolver a habilidade desejada por um preço menor. Você, e só você, deve decidir se a recompensa pelo qual você está ansiando vale o preço do esforço para que você possa obtê-la. A sabedoria e a astúcia por si só, elas não atrairão e tampouco manterão o dinheiro, por exemplo. E não serão em raras ocasiões nas quais a lei das médias ela favorece a atração do dinheiro dessa forma. No entanto, o método para que você possa atrair o seu desejo descrito lá na sua declaração, ela não depende da lei das médias. Além do mais, o método não tem favoritos. Ele funciona para uma pessoa de modo tão eficaz quanto para outra pessoa. Quando ocorre um fracasso, quem fracassou foi o indivíduo, não foi o método. Olha que coisa interessante. Quando acontece um fracasso, ou seja, um resultado indesejado, Anthony Robbins fala que não existem fracassos, existem resultados, sejam positivos ou negativos. Então, quando ocorre um fracasso, ou seja, quando ocorre um resultado indesejável, aquilo que você não gostaria que acontecesse, na verdade, aconteceu porque no método, você não seguiu o método conforme deveria ter seguido. Alguém que te indica o método é porque já experienciou. Então, se você se dispõe a fazer ou praticar o método de uma pessoa, você precisa ser íntegro naquele método. Se você tentar e fracassar, você tem que tentar outra vez. E depois outra vez. E mais uma vez. Até que você possa obter o sucesso. A sua capacidade aqui, no nosso contexto da lei da autossugestão, ela vai depender muito da sua capacidade de você se concentrar. De você se concentrar num desejo, naquele desejo que você determinou, até que esse desejo se torne um desejo ardente. Enquanto você começar a colocar em prática as 6 ações que foram descritas lá no capítulo 1, vai ser necessário que você use o princípio da concentração, o princípio do foco, da concentração. E ao executar a primeira ação, que vai te instruir a fixar a sua mente, se você colocou um referente ao seu desejo no dinheiro, você vai colocar, você vai instruir a fixar na sua mente a quantia exata daquilo que você deseja. Você vai manter os seus pensamentos nessa quantia ou no seu desejo por meio de quê? Da concentração ou da fixação da sua atenção, de olhos fechados, até que você consiga ver realmente a aparência física do seu desejo. E faça isso no mínimo uma vez por dia. No mínimo, uma vez por dia. Ele nos diz para que a gente possa fazer assim que a gente acorda e antes de dormir. Mas, se não der, pelo menos uma vez, não deixe passar. Mas, conforme for se exercitando, você vai seguindo as instruções do capítulo 2 sobre fé. E você já precisa se enxergar, se ver na realização desse desejo, possuindo aquilo que você tanto deseja. Eis um fato de suma e de maior importância. A mente subconsciente, ela obedece qualquer ordem dada num espírito de fé absoluta. E ela vai agir de acordo com essa ordem. Embora esta precise, ou seja, a mente subconsciente, ela precisa ser apresentada várias e várias vezes por meio de repetição, antes de ser interpretada pela mente subconsciente. Então considere a possibilidade de aplicar na sua mente consciente um truque perfeitamente legítimo, fazendo-a acreditar simplesmente porque você acredita que você precisa
da realização desse desejo, da quantia certa de um determinado dinheiro, daquilo que você está visualizando. E isso que você está esperando irá pagá-lo, que a mente subconsciente ela precisa lhe entregar planos práticos para pôr as mãos no seu desejo e que você já considera que o seu desejo já é totalmente seu. Entregue o seu pensamento sugerido, lá no parágrafo anterior, a sua imaginação. Então esse pensamento você precisa entregar à sua imaginação e ver que a sua imaginação ela consegue ou ela está disposta a fazer no sentido de criar planos práticos para a acumulação de riqueza por meio da transmutação do seu desejo. E não espere um plano preciso que lhe permita trocar serviços ou mercadorias pelo dinheiro que você está visualizando. Mas comece imediatamente a se ver na posse do seu desejo, na posse do dinheiro, por exemplo. E ao mesmo tempo que você exige e você espera que a sua mente consciente ela lhe entregue o plano ou os planos que você necessita. Então esteja atento a esses planos e quando estes planos surgirem, coloque-os em ação imediatamente. Sabe aquela intuição que você precisa fazer alguma coisa e de repente você sabe que você tem que fazer, não toma nota, deixa passar, quando você viu, amiga, já passou. O barco passou, você continuou em cima do telhado e não pegou a carona. E se você não tomar a iniciativa de agir imediatamente quando vem o insight, vai passar e o seu desejo vai esfriar. Então, haja apesar de qualquer situação. Quando esses planos surgirem, é provável que o façam como clarões em sua mente, na forma de um sexto sentido, de uma inspiração. E essa inspiração ela pode ser considerada um telegrama ou uma mensagem direta da inteligência infinita ou do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Trate-a com respeito e transforme em ação assim que você receber. E não fazer isso será fatal para o seu sucesso. Na quarta ação, você foi instruído a criar um plano preciso para realizar o seu desejo e colocá-lo em prática imediatamente. E você precisa seguir essa instrução da maneira descrita no parágrafo anterior. Quando você for criar o seu plano para que você possa acumular a quantia de dinheiro por meio da transmutação do desejo, não confie na sua razão. Olha só, gente. Não confie na sua razão. Porque sua razão, aquilo que você crê, que você acha que é certo, ela pode ser defeituosa, pode ser preguiçosa. E se você depender inteiramente dela para servi-lo, talvez você vai se decepcionar com uma única pessoa, consigo mesmo. Quando você for visualizar de olhos fechados o desejo que você pretende realizar ou a quantia que você pretende acumular, você precisa se ver prestando serviço ou entregando aquilo que pretende dar em troca do seu desejo realizado. Isso é importante. Então vamos lá ao resumo das instruções. O fato de você estar me ouvindo enquanto eu leio este livro é uma indicação que você está buscando conhecimento de forma ativa. E é também uma indicação de que você está estudando esse tema. E se apenas você estuda, existe uma possibilidade de vir a aprender muita coisa que você não sabe. Mas você só vai aprender se você fizer o quê? Se você adotar uma atitude de humildade. Grava isso. Se você adotar uma atitude de humildade. Se você decidir seguir as instruções que são dadas, mas deixe ou se recuse a seguir outras. Se você se recusar e seguir outras, o que vai acontecer? O método não vai funcionar e haverá resultados indesejados, acontecerá fracassos. E para que você obtenha resultados satisfatórios, você precisa seguir todos os passos num espírito de fé. As instruções elas são dadas com relação a essas 6 ações, lá no capítulo 1, elas serão agora resumidas e vão ser misturadas aos princípios que estão sendo tratados aqui neste capítulo, que é o princípio da autossugestão, porque se seu objetivo principal e preciso estiver envolvendo dinheiro e obtenção de riqueza, o que você vai precisar fazer? Primeiro, você precisa estar num lugar tranquilo. Vá para um lugar tranquilo, de preferência na cama à noite, onde você não possa ser incomodado, onde você não possa ser interrompido. Feche seus olhos e repita em voz alta
de modo a você ouvir as palavras que você está falando. Você precisa ouvir aquilo que você verbaliza. A declaração por escrito da quantia de dinheiro que você pretende acumular, o limite de tempo para a sua acumulação e uma descrição do serviço ou da mercadoria que você pretende dar em troca desse dinheiro. E quando você estiver executando esse passo, você precisa já se visualizar, você precisa se ver na posse do seu desejo, na posse daquilo que você está desejando. Por exemplo, suponhamos que você pretenda acumular $500 mil antes do dia 1º de janeiro, daqui a 5 anos, e que você pretende prestar serviços pessoais em troca do dinheiro na condição de representante de vendas. Sua declaração por escrito do seu propósito, ela deve se parecer com a seguinte declaração. Olha só. Até o dia 1º de janeiro, aí você vai colocar o ano, estarei na posse de $500 mil que chegarão até mim em quantias variadas de tempos em tempos durante esse período. Em troca desse dinheiro, executarei o serviço mais eficiente de que eu for capaz, prestando a maior quantidade e a melhor qualidade possíveis de serviços na condição de vendedor de. Aí você vai escrever o que você vai entregar em troca, qual é o serviço, qual é a mercadoria que você pretende vender. E acredito que terei esse dinheiro. A minha fé é tão forte que eu posso ver esse dinheiro diante de mim, posso tocá-lo em minhas mãos e nesse momento ele está aguardando ser transferido no tempo e na proporção em que eu executar o serviço que pretendo prestar em troca dele. Estou aguardando um plano pelo qual acumularei esse dinheiro e seguirei esse plano quando ele for recebido. Esse é o passo resumido lá das ações que foram indicadas no capítulo 1. O segundo passo, você precisa repetir esse programa à noite e de manhã, até que você consiga visualizar com clareza na sua mente aquilo que você pretende acumular, o dinheiro que você pretende acumular. Sobre o passo 3, ponha uma cópia dessa declaração onde você puder ver à noite e tão logo pela manhã. Leia antes de você se recolher para dormir e assim que você acordar, até você ter decorado o texto. Ok? Então, ao executar essas instruções, o que você precisa se lembrar? Você precisa se lembrar que você está aplicando a lei da autossugestão com o único propósito de dar ordens ao seu subconsciente. Lembre-se de que essas instruções, elas se aplicam em especial ao desejo por dinheiro, mas elas também podem ser dirigidas a qualquer outro objetivo que você queira ou qualquer outra meta que você esteja buscando. Lembre-se também de que a sua mente subconsciente, ela agirá apenas mediante o quê? Mediante as instruções que forem embutidas, que forem incutidas, eivadas de emoção e que lhe forem transmitidas com sentimento. A fé é a mais forte e a mais produtiva das emoções. Então, se você tem dúvidas sobre como colocar a sua fé em ação, no capítulo 2, no vídeo anterior a esse, é um capítulo inteiro falando sobre o que é a fé. A fé, a gente aprendeu, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E Napoleão Hill traz para nós que a fé é um elixir eterno do poder do nosso pensamento, que traz vida, né, que dá poder a esse pensamento, que constrói os pensamentos. Então, no início, essas instruções, elas podem parecer abstratas, você pode, de repente, meu Deus, como é que eu vou pegar isso? É tão intangível. Mas não deixe que isso te perturbe. Você só precisa seguir as instruções, por mais abstratas ou invisíveis ou pouco práticas que elas possam parecer. Se você agir como você está sendo instruído, tanto em espírito quanto de forma concreta, o autor diz que em breve chegará o momento em que um novo universo de poder se revelará a você. O ceticismo em relação a qualquer ideia nova é uma característica de todos os seres humanos. Se você seguir as instruções descritas, porém, seu ceticismo logo será substituído por uma crença. E esta crença, por sua vez, ela se cristalizará numa fé absoluta. E nesse momento você estará chegando ao ponto em que poderá realmente dizer: eu sou o Senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma.
Muitos filósofos afirmaram que toda pessoa ela é mestre do seu próprio destino, principalmente do seu destino aqui na Terra. Mas a maioria ela não disse por que isso acontece. O motivo pelo qual nós podemos ser os mestres da nossa condição terrena e principalmente da nossa condição financeira é integralmente explicado aqui, neste capítulo, porque nós podemos nos tornar senhores de nós mesmos e do ambiente em que nos cerca, porque temos o poder de influenciar a nossa mente subconsciente e, por meio dela, conseguir a cooperação da inteligência infinita. Esse capítulo representa a pedra fundamental do arco da filosofia Pense e Enriqueça. As instruções contidas aqui elas devem ser compreendidas, elas precisam ser aplicadas com persistência, perseverança, se você quiser ter sucesso na transformação do seu desejo em dinheiro ou seu desejo em qualquer outro resultado que você estiver buscando. A execução propriamente dita da transformação, da transmutação do desejo em dinheiro, ela envolve o uso da autossugestão como o mecanismo pelo qual você vai conseguir alcançar e influenciar a sua mente subconsciente. Os outros princípios, eles são simplesmente ferramentas com as quais você vai poder aplicar a autossugestão. Tenha esse pensamento em mente. E todos os momentos você terá consciência do papel importante que a lei da autossugestão desempenhará em seus esforços para que você possa acumular o dinheiro que você colocou lá na sua declaração por meio dos métodos que são descritos aqui neste livro. Execute essas instruções como se você fosse uma criança. Injete em seus esforços parte da fé de uma criança. Eu tomei o cuidado possível para não incluir nenhuma instrução pouco prática, devido ao meu sincero desejo de ajudar. Depois de ler, depois de você ouvir a leitura desse livro, volte lá no outro áudio do capítulo anterior e siga em espírito e em ação a seguinte instrução. Leia, ouça esse capítulo inteiro uma vez por noite, até se convencer por completo de que o princípio da autossugestão ele é sólido e conquistará você para tudo que foi pedido. E quando você estiver lendo, quando você estiver ouvindo, anote todas as frases que lhe causaram uma impressão favorável. Deixa eu abrir um parênteses para dizer para você o seguinte. Além desse áudio estar disponível aqui no Instagram, ele também estará disponível lá no meu canal do YouTube. E lá no YouTube, você consegue acelerar o áudio, né? Você consegue ouvir de forma mais célere. No Instagram você consegue, mas você precisa estar no computador para poder fazer isso. Eu não sei se no celular você consegue. Mas é um método também muito interessante. Então esse áudio, esse vídeo que você está vendo será direcionado para o YouTube e você poderá baixar a playlist do livro Pense e Enriqueça e ter à sua disposição para que você possa se convencer por completo desses princípios da autossugestão e de todos os princípios do sucesso. Você precisa seguir as instruções à risca, porque isso é que vai abrir caminho para uma compreensão e um domínio total de todos os princípios que serão apresentados, que são os princípios do sucesso, inclusive aquele que agora nós vamos abordar, que é o conhecimento especializado. E o conhecimento especializado, ele é o quarto passo para a riqueza. Eu acredito que manter um vínculo estreito com alguém que se recusa a aceitar circunstâncias que não lhe agradam é uma vantagem que nunca pode ser medida em termos monetários. E aqui a gente finaliza esse princípio da autossugestão. Como eu vou dividir em capítulos, esse capítulo número 3, eu vou encerrá-lo aqui. Eu vou conversar com minhas amigas que estamos aqui no Zoom, para saber se a gente continua fazendo a leitura do capítulo 4 ou se a gente deixa esse capítulo 4 para amanhã. Se nós continuarmos, você logo vai ver a seguir o próximo vídeo sobre o capítulo 4. Muito obrigada por sua presença até aqui. Que Deus te abençoe e que você possa fazer uso da lei da autossugestão de forma concentrada e focada no desejo, naquilo que você realmente quer alcançar e conquistar na sua vida. Um beijo no seu coração e vamos continuar lendo Pense e Enriqueça, tá? Deixe que Pense e Enriqueça faça parte da sua vida. Combinado? Até já. Tchau.